Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 10º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Oi, gente, tudo bem aí? Este é o nosso primeiro programa de 2022. A gente agradece muito a companhia de vocês nos nossos programas do ano passado e a gente espera que vocês continuem nos prestigiando esse ano também, porque vem muita coisa interessante. E outras séries, além dessas duas que vocês já conhecem, né, Felipe? Nós fizemos uma programação bastante legal. O programa Verdades e Mentiras vai ter outras séries, como tem esta, e também tem Minutos de Saber. Então vocês aguardem que teremos novidades muito boas aí para os próximos meses. Aliás, bom, já que a gente já falou sobre isso, vamos logo para a primeira pergunta? Vamos lá! É verdade que existem pessoas que lembram de tudo o que aconteceu na vida delas e não conseguem esquecer de nada? Bom, quem assistiu à série televisiva Unforgettable, Inesquecível, que foi ao ar em setembro de 2011 até 2016 com a atriz Poppy Montgomery, certamente ficou curioso para saber se aquela ficção poderia ter algo de realidade. Bom, Poppy fazia o papel de Carrie Wills, que era uma detetive da polícia de Nova York que tinha uma memória impressionante e super detalhada de tudo que havia vivenciado. Ela conseguia se lembrar de manchetes dos jornais, valores e datas das notas fiscais que recebeu, nomes e rostos de todos que conheceu e muito mais. Ela usava esse extraordinário dom para facilitar suas investigações policiais. Eu assisti a série inteira, né? Eu fiquei fã do Unforgettable, né? E tô até querendo ver se eu acho gravado Tomara em DVD. que ache, que eu quero ver. Não, porque, nossa, é realmente uma série bem legal, assim, bastante interessante. E quando eu vi pela primeira vez, né, eu já tinha ouvido falar de um fenômeno chamado hipertimesia, que é um tipo de hipermnésia, né, uma memória muito apurada e muito profunda. Mas realmente eu não sabia que já existiam estudos científicos minuciosos sobre isso. A hipermnésia, né, é conhecida pela psicologia, pela psiquiatria, mas a hipertimesia é uma coisa relativamente nova. Ela tem como característica principal a incapacidade de esquecer lembranças autobiográficas minuciosas do passado. Estima-se que até 2021 apenas 60 casos foram documentados pela ciência em todo o mundo. Quer dizer, é um fenômeno bastante raro, né? Quer dizer, nós estamos começando agora a tentar conhecer o que é isso. Casos. Apenas 60 casos, né? Para um planeta com 8 bilhões de pessoas é muito pouquinho ainda. Né? Agora, o primeiro caso diagnosticado foi na norte-americana Jill Price, né? Uma californiana que nasceu em 65. A Jill foi justamente a pessoa que motivou a pesquisa científica sobre esse fenômeno, que era inicialmente uma coisa desconhecida para a ciência. E foi através da Universidade da Califórnia, né, em Irvine, que iniciaram essas investigações. A Jill, ela lembra de tudo o que aconteceu com ela, tudo, diariamente, né, desde terça-feira, 5 de fevereiro de 1980, quando ela tinha 14 anos de idade. Mas ela, 2 anos antes, ela já tinha percebido que a memória dela era super desenvolvida. Olha só, com 12 anos. Com 12 anos. Então ela conta em detalhes, né, como é que é viver com a hipertimesia. Num livro que ela escreveu, chamado The Woman Who Can't Forget, A Mulher que Não Pode Esquecer, que ela lançou em 2008. Né? Então esse é um fenômeno extremamente raro e que, por ser pouco estudado, não se sabe ainda por que e como funciona. Né? Alguns cientistas começaram a imaginar que isso tinha alguma coisa a ver com autismo, que poderia ser um tipo de autismo, mas agora os pesquisadores já não pensam dessa forma. O que eles verificaram é que as pessoas que têm essa memória incrível, elas usam mais áreas do cérebro no processo de memorização. É como se, ao invés de usar
uma determinada área que seria suficiente para lembrar de uma coisa, elas lembram daquela mesma coisa com mais áreas do cérebro, e assim mais detalhes são armazenados. Isso é incrível, né? Não, é impressionante. E o que é realmente assim assustador é que eu não sabia que a coisa chegava a esse grau de precisão. Mas, por exemplo, quando você fala para uma pessoa que tem a hipertinesia, qualquer data do ano, né, você pode falar uma data, ela instantaneamente, sem pensar, é automático. Vem à mente dela algum acontecimento daquela data, algumas conseguem lembrar onde que elas estavam, o que elas tinham comido naquele dia, conseguem lembrar onde que elas estavam, por exemplo, o clima, se estava chovendo, se estava fazendo sol. Isso é absurdo demais. Não, é incrível, né? É incrível. Então, agora, é uma coisa que fascina a ciência, né? Porque a maior questão é a seguinte, todo mundo poderia fazer isso? Quer dizer, existe alguma forma de estimular ou de concentrar essa capacidade de memória para algum objetivo? Por exemplo, um concurso público. Você já pensou a pessoa que memorizasse todas as apostilas de concurso público, soubesse tudo de cor e salteado? Bom, existem treinamentos específicos para memória, né, para armazenar grande quantidade de informação e diversificadas, mas parece que ainda não se sabe se é possível chegar a esse ponto, né? Pois é, porque são conhecidas várias técnicas, memorização. Sim, sim. E tem até competições de memorização, né? Tem até um famoso concurso, por exemplo, que é uma competição internacional, que as pessoas elas se submetem a memorizar um baralho, né? Aquele baralho é totalmente misturado e elas têm então que visualizar o baralho aberto uma única vez por alguns segundos, depois o baralho é fechado novamente e ela vai dizer carta a carta, uma a uma, né? Vai virando aquele baralho e vai dizendo uma a uma a ordem exata das 52 cartas. Legal. Tem gente que faz isso com 6 baralhos, 7 baralhos, né? Memorizam a ordem, a sequência de 7 baralhos misturados. Nossa! Mas isso é um treino. Né? Parece que um dos campeões de memorização de baralho, ele tinha memória péssima. Né? Segundo a biografia dele, né? Ele fala que ele tinha uma memória horrível, então que ele resolveu começar a treinar alguma coisa para melhorar a memória dele. Aí ele começou a treinar com baralho e tornou-se um dos campeões mundiais de memorização de baralho. Mas isso é treino, né? Sim. Não é o caso da hipertinesia, que é uma condição. É uma condição. É uma patologia, né? Então, diferentemente da memorização, da mnemônica e de outras técnicas, a pessoa subitamente desenvolve aquilo, descobre que tem essa capacidade. E parece que aos poucos ela também se alastra. Né? Como no caso da Jill, ela percebeu que tinha uma ótima memória, mas aos poucos essa coisa parece que foi tomando proporções gigantescas. Né? Pois é impressionante porque imagina você não se esquecer de absolutamente nada de um dia, do outro dia, e do outro, gente. É um problema, né? Porque e as coisas ruins, e os detalhes marcantes, negativamente marcantes. Exatamente. Porque ter boa memória é ótimo, né? Sim. Mas a gente também quer esquecer coisas ruins, e né? às vezes o cérebro te ajuda nisso. Exatamente. Né? Às vezes até um trauma ajuda a apagar alguma coisa que a gente não quer lembrar. Com certeza. Né? Agora, é terrível você, se por um lado é muito bom você ter uma memória excelente, mas você lembrar de tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que te causou sofrimento, que te causou dor, também deve ser muito chato, né? Não deve ser uma legal. Coisa bastante desagradável. Bom, gente, em 1961, o neurocirurgião canadense Dr. Walter Graves Penfield, voltado ao estudo das bases científicas da mente humana e autor da obra Mystery of the Mind, Mistério da Mente, com a ajuda de colaboradores, verificou que uma forma específica de estimulação de lobos temporais causa a lembrança de fatos vividos. O grupo concluiu que nossos cérebros são capazes de registrar as informações e de armazená-las, porém de forma não consciente e acessível. Esse arquivo potencial fomentou a pesquisa sobre a memória, visando conhecer melhor os mecanismos neurofisiológicos associados à armazenagem das informações. Pois é, e isso é muito interessante, né? A pesquisa da memória, a moderna neurociência está desenvolvendo muito, né, as investigações sobre a memória.
E esses fenômenos são muito importantes para que a gente possa tentar descobrir os mistérios do cérebro e da mente, né? Sem dúvida, a hipertimesia está sendo um instrumento valioso para explorarmos esses recônditos da mente que ainda eram muito obscuros para a ciência, né? Sem dúvida alguma, a pergunta fez se isso era possível, não há, portanto, dúvida alguma que existem pessoas com uma memória excepcional que não são autistas e que não usam mnemônica. Elas sim têm uma patologia, têm uma condição que é hoje estudada por cientistas e que é uma condição que nos torna todos assim assombrados, porque ela mostra que nós temos potencialmente, talvez até no nosso inconsciente, um armazenamento muito grande de informações. E pela hipnose, a hipnologia, inclusive, ela há muito tempo defende que tudo que nós vivemos está guardado no inconsciente. Uhum. Tudo. Coisas da infância, até aquelas coisinhas que a gente já esqueceu estão lá. Provavelmente a hipertimesia é uma prova disso. Com certeza. Uma prova de que está tudo realmente lá guardado. E que a hipnose, talvez uma forma de exploração do inconsciente, seja um dos instrumentos para retirar desses arquivos inconscientes algumas informações que já estavam esquecidas. Mas um marco muito importante para a hipertimesia foi o 19 de dezembro de 2010, quando aconteceu um programa jornalístico norte-americano chamado 60 Minutes. Naquele programa foi revelado que uma famosa atriz, cantora e apresentadora chamada Mary Lucy Denise Henner, que hoje tem 69 anos, também lembra de fatos diários da vida dela desde os 11 anos de idade. Nossa. E o mais interessante, naquele mesmo programa, participou uma violinista chamada Louise Owen. E essa violinista, de 49 anos, também tem hipertimesia e também lembra tudo o que aconteceu na vida dela diariamente, desde os 11 anos de idade. As duas foram testadas por jornalistas, as duas foram submetidas a perguntas e tentaram ver realmente se era verdade, ou se era alguma brincadeira, ou se elas estavam exagerando. Uhum. Mas por incrível que pareça, essas duas celebridades, né, da música e da televisão, demonstraram claramente que elas conseguem de fato relembrar de acontecimentos de décadas atrás, qualquer data, qualquer época, e falar, por exemplo, nesse dia eu estive no cinema com um amigo meu, ou então nesse dia aconteceu um acidente aéreo que tantas e tantas vítimas faleceram. Elas conseguem lembrar de manchetes, de acontecimentos que ficaram registrados na história. Então assim ficou muito fácil comprovar que essas duas celebridades têm de fato uma capacidade de rememoração extraordinária. Graças a esse programa, e a presença de duas celebridades, né, o povo passou a acreditar mais na realidade desse fenômeno e outros cientistas então interessaram-se em fazer aprofundamentos no estudo da hipertimesia. Então, portanto, respondendo à pergunta, sim, existem pessoas com uma capacidade de memorização incrível, realmente incrível, e que não são autistas e nem são especialistas em técnicas de memorização. Então, pessoal, vamos para a segunda pergunta. Muitas vezes tive a sensação de estar flutuando para fora do meu corpo. Sentia tudo muito real. Será que foram apenas sonhos? Projeção astral. Sim, projeção astral. A projeção astral é uma vivência em que a pessoa se percebe fora do corpo físico, podendo notar tudo à sua volta e até mesmo interagir com outros indivíduos que também se encontram no mesmo estado. Estudiosos dizem que esse fenômeno é relatado há muito tempo por quase todos os povos e por pessoas sem distinção de sexo, idade, etnia e religião, ainda que a ciência ainda não tenha evidências concretas da realidade dessa experiência. Pois eu tive a felicidade e, sinceramente, tenho muita saudade dessa fase da minha vida. Na minha infância, na minha pré-adolescência, eu tive várias experiências
Olha, bacana. Exatamente daquilo que a pessoa está perguntando aí, de que seria a projeção astral. Eu me sentia saindo do meu corpo, saindo da cama, às vezes flutuando. Eu atravessava a porta, a parede do meu quarto, e uma coisa muito curiosa aconteceu repetidas vezes. Eu me via saindo do corpo, atravessando a parede ou a porta do meu quarto, ia ao banheiro para urinar. E quando eu ia urinar, eu urinava na cama. Olha só. E aí chegou uma hora que eu comecei a perceber essa situação bastante desagradável, porque eu sentia o calor da urina se espalhando na minha barriga, e aquilo estava me aborrecendo, né? Porque tinha acontecido várias vezes. Chegou a tal ponto que eu comecei a aprender. Toda vez que acontecia muitas vezes quando eu estava com vontade de ir ao banheiro, eu passei a aprender de tal forma que eu já não mais urinava na cama. Olha que legal. Mas eu curtia a experiência de me sentir fora do corpo. E era uma delícia, sentia flutuando. Era uma coisa muito gostosa. Quase todo mundo tem isso. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Mas eu tive isso muito na fase da infância, né? Dizem alguns pesquisadores dessa área que o escritor Honoré de Balzac, num livro que ele escreveu chamado Louis Lambert, de 1832, relatou um caso de projeção da consciência e que ele foi pioneiro na ideia da criação de uma nova ciência para estudar o fenômeno e as suas implicações. Então dizem que o Honoré de Balzac deu a ideia de se criar alguma coisa para estudar esse fenômeno. Porque realmente, como você disse, ele é muito antigo, acontece no mundo inteiro, em várias culturas, em várias etnias, ao longo do tempo. Algumas religiões, algumas seitas, algumas ordens esotéricas e místicas descrevem esse fenômeno. Tem gente que fala que tem controle sobre ele, que eu acho muito difícil. Eu acho realmente muito difícil. E há alguns que confundem com sonhos lúcidos, né? Nós até falamos sobre eles no outro programa. Alguns confundem com sonhos lúcidos, que seria talvez a consciência durante o sonho, dando a impressão que você está fora do corpo. Pode até ser, eu acho que é uma possibilidade, sim. Mas isso não encerra a questão. Né? Isso não encerra a questão. O interessante é que, em 1912, um ocultista francês chamado Charles Lancelin, ele lançou um livro chamado Méthode de doublement personnel, Método de Desdobramento Pessoal, que ficou para a história como a primeira obra a dissecar esse fenômeno. Depois, em 1929, o americano Sylvan Joseph Muldoon e o britânico Hubert Carrington lançaram, em parceria, um livro ilustrado chamado The Projection of the Astral Body, a projeção do corpo astral, que foi o primeiro de uma série de 3 livros que eles fizeram, tentando estudar e explanar esse fenômeno. Né? Então, esse fenomenologia, né, começou a ser estudado muito cedo. E você aí que tem essas experiências ou que quer conhecer mais a respeito, certamente vai encontrar uma literatura ampla nas bibliotecas, nas livrarias sobre isso, e tem até estudos acadêmicos sobre a projeção da consciência, ou essa projeção astral. Né? E esse fenômeno foi descrito ao longo do tempo sob muitos nomes. Muitos nomes. Por exemplo, os parapsicólogos americanos costumam chamá-la de UB, Out of the Body Experience, experiência fora do corpo. Já os espíritas denominam de desdobramento, desdobramento astral. O geólogo britânico Dr. Robert Krukol, é um estudioso, né, de fenômenos psi, tratava essas ocorrências como viagem astral ou projeção astral. E no Brasil, desde 1966, o famoso médico pesquisador e que foi um parceiro espírita do Chico Xavier, o Dr. Valdo Vieira, ele passou a dedicar-se a estudar esse fenômeno. Aí ele propôs uma área de estudo chamada conscienciologia, que é o estudo da consciência. No âmbito dessa conscienciologia, o Dr. Valdo Vieira propôs uma ramificação chamada projeciologia, que é o estudo da projeção astral, o estudo da projeção da consciência. Então, ele resolveu que era necessário, naquele momento, usar o conhecimento médico. Ele era cirurgião plástico, enfim, o conhecimento dele, científico, para tentar abrir caminho
para um estudo mais sério, mais meticuloso desse fenômeno, que é comum a praticamente todas as pessoas. Os antigos hindus descreviam esse fenômeno como Keshara, e os tibetanos falavam que era Delog, que era o nome que eles criaram para descrever isso. Os psiquiatras, algumas vezes, tratam isso como uma patologia, uma forma de dissociação, né? Mas a projeciologia que o Dr. Valdo Vieira concebeu, ele tentou realmente levar isso ao extremo do estudo metodológico, criou várias categorias de projeção, por exemplo, a gente até falou dos sonhos lúcidos, então ele inclusive estudou também esses sonhos lúcidos e comparou os sonhos lúcidos com as projeções astrais, com as projeções de consciência, enfim. O Dr. Valdo Vieira deixou um legado, ele já faleceu, deixou um legado bastante interessante, abriu um caminho muito bacana para pessoas que querem vivenciar essa experiência, ou que já vivenciam, ou que querem ter um aprofundamento sobre esse fenômeno. Bem, como você mencionou o trabalho do Dr. Valdo Vieira, eu acho super importante a gente falar também sobre o legado do Dr. Charles Tart. Ah, com certeza. O psicólogo, parapsicólogo e escritor norte-americano Dr. Charles Tart, internacionalmente conhecido por seus estudos na área dos estados alterados de consciência e um dos fundadores da psicologia transpessoal, após numerosas experiências exitosas, defende que a projeção da consciência é uma consistente verdade. Ele escreveu muitos livros, tais como States of Consciousness, Estados de Consciência, de 1975, e Out of the Body Experience, de 2016, além de vários artigos científicos que perfilam profundos estudos acerca das projeções. Sim, o Dr. Charles Tart é uma pessoa admirável, né? Assim, um lutador. É um lutador. Ele está com bastante idade hoje, está com 80 e poucos anos. É uma simpatia, humilde, inteligentíssimo. Legal. E lutou muito contra os preconceitos acadêmicos, né? Ele não gosta muito hoje de ser chamado de parapsicólogo, mas de psicólogo transpessoal, porque foi uma área que ele ajudou a desenvolver. Então o Dr. Charles Tart publicou muita coisa a esse respeito e mostrou que no universo acadêmico, né, não somente parapsicólogos, mas especialistas em outras áreas do estudo da mente humana também tiveram e têm interesse em estudar essas projeções da consciência, né? Então é muito importante para você que eventualmente tem interesse por esse assunto, procurar essas obras ou esses trabalhos, esses artigos do Dr. Charles Tart, que são ótimos. Algumas foram traduzidas para o português, né? Uma coisa fantástica que aconteceu, e eu acompanhei muito isso porque eu era membro da American Society for Psycho-Research, eu era membro da Britânica Society for Psycho-Research, e eu tive muitos amigos, né, como o Dr. William George Rowe, na Parapsychology Foundation, nos Estados Unidos. Eu tive muita oportunidade de acompanhar esse trabalho, né, esses estudos sobre a projeção da consciência. E recordo, assim, de uma figura muito interessante, chamado Keith Harary. Esse Keith Harary, que tornou-se doutor, tornou-se parapsicólogo, né, é um americano também, ele foi submetido a várias experiências laboratoriais e experiências de projeção da consciência, porque diziam que ele tinha um dom, que é raro, de poder projetar sua consciência voluntariamente a hora que ele queria. Isso é muito difícil. Eu já digo a você que é muito difícil. Eu tive muitas projeções, mas ter controle sobre elas é muito difícil. Então diziam que o Keith Harary tinha essa capacidade, né? Ele ficou conhecido por isso. Então estadounidenses fizeram muitos testes com ele para ver se de fato ele conseguia sair do corpo e ver coisas, por exemplo, estavam isoladas em quartos trancados, né? Uma das coisas muito interessantes, né, que ficou na literatura da parapsicologia, sem dúvida nenhuma, uma experiência que é bastante curiosa em termos científicos. O que aconteceu? O Keith Harary tinha um gatinho de estimação chamado Spirit.
E conta, né, a literatura especializada que eles aproveitaram essa relação afetiva dele com o gatinho para testar essa projeção de consciência. Então, por exemplo, colocavam esse gatinho, Spirit, numa sala isolada. Essa experiência foi muito legal. Não, é fantástico, né? Eu não acompanhei de perto, mas ouvi muitos dos comentários entusiasmados dos parapsicólogos norte-americanos. E o Keith Harer era convidado, então, a sair do corpo e tentar entrar naquela sala. Entrar naquela sala como consciência, né? Como chamaria o Dr. Valdo Vieira, como psicossoma, né? Com seu corpo astral. Então, e entrando na sala em que estava o gato, ele teria que ficar em um dos cantos da sala que era escolhido aleatoriamente pelos pesquisadores. Então, ele não sabia previamente para qual dos cantos ele teria que se projetar. Então, vamos supor, eles faziam lá um sorteio e dizia, projete-se para o canto norte da sala. Aí, então, ele diz, né? Dizem os relatos que ele saía do corpo e ia para o canto norte da sala. E as câmeras que estavam dentro daquela sala trancada imediatamente observavam o gato ir em direção ao canto escolhido. Olha, que louco! Quer dizer, provando duas coisas muito interessantes. Primeiro, que parece que os felinos realmente, os gatos, possuem uma espécie de percepção mais refinada. Uma sensitividade. Uma sensitividade que parece se projetar para as dimensões mentais. Né? Isso já é uma coisa fascinante. Então, segundo as informações, né, que correram na época, o número de experiências feitas com o gato deixou inequívoco para os pesquisadores que ele de fato conseguia entrar na sala e fazer o gato vir em direção a ele no canto aleatoriamente escolhido. Como também demonstraram que ele conseguia influenciar, acalmar o gato à distância. Então parece que ele conseguia orientar atitudes e comportamentos do animal estando num quarto isolado. Isso foi fantástico, né? Isso foi uma experiência interessante. Foi muito questionada. Os céticos, né, para variar, começaram a dizer que isso tinha fraude, que isso foi arrumado, que não sei o quê. Mas, sem dúvida alguma, quem teve a oportunidade de acompanhar essas experiências ficou muito entusiasmado, apesar das críticas dos céticos, porque pareceu muito claro que ele tinha o dom. E nem mesmo os cientistas conseguiram explicar esse comportamento do gatinho, né? Pois é, tentaram. Mesmo os céticos tentaram não encontrar conseguiram explicar. É muito difícil, entendeu? Entender o que aconteceu. E também seria muito complicado questionar a idoneidade dos cientistas, né? Chamá-los de charlatões, de vigaristas. Isso aí seria, né, uma arbitrariedade absurda. Não dá. Né? Agora, o bacana é que a ciência parece, né, ou melhor, as paraciências, né, como a parapsicologia, a psicologia transpessoal, e bem como também o científico espiritualismo, têm reunido elementos, além de experiências pessoais, como é o caso a mim, que nos deixam convictos de que é sim possível projetar a consciência para fora do corpo e, inclusive, penetrar ambientes isolados, como foi o caso do Keith Harer, e sugerindo que é importante que a ciência dê mais atenção a esses fenômenos, procure estudar isso com mais profundidade, até porque ocorreram casos em que pessoas que tiveram essa projeção puderam até salvar as próprias vidas, porque no estado de projeção puderam perceber a aproximação de um perigo, por exemplo, um incêndio, o início de um incêndio. Se elas não tivessem visto este incêndio começando do lado de fora da casa, elas poderiam ter morrido queimadas. Então, parece que há algo muito sério que merece ser estudado cientificamente. Com certeza. As minhas experiências não foram extraordinárias como a do Keith Harer, mas eu tenho convicção pessoal, por aquilo que eu vivenciei, que realmente eu pude projetar minha consciência em diversas ocasiões. Né? E é uma experiência deliciosa, que começa com uma paralisia do corpo. Toda vez que acontece, hoje é mais raro, mas toda vez que acontece eu me sinto super bem, fico muito feliz e fico louco para que aconteça novamente.
Bom, após essa belíssima reflexão do Nietzsche, vamos para a terceira pergunta. Sei que vampiros como Drácula não existem, mas li que há gente que gosta de beber sangue humano para manter a pele jovem. É verdade? Bom, isso me lembra aquela empresa americana Ambrosia que vende sangue de pessoas mais jovens para as pessoas mais velhas, né? O que você sabe sobre isso, Felipe? Eita, bom, essa Ambrosia, ela foi fundada em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2014, por um médico e atleta remador chamado Jess Karmazin. E essa empresa, ela presta serviço de transfusão de plasma sanguíneo de pessoas jovens, entre 16 e 25 anos, para maiores de 35 anos. Então, a ambrosia, aliás, significa imortalidade em grego, e na mitologia era a bebida dos deuses. A maioria dos clientes da ambrosia tem acima de 60 anos, né? E paga por 1 litro de plasma sanguíneo $8.000. Que é isso? Por 2 litros, $12.000. Né? Então, pois é, tem gente aí, quer dizer... Tem gente que paga mesmo, Pois é, então eles não estão bebendo sangue, mas eles estão recebendo sangue de jovens com uma ideia mais ou menos parecida, né? De preservar a juventude, ou então de ficar livre de algumas doenças, né? Deixar o corpo mais disposto e tal e tal. Bom, o que se sabe, pelo menos até onde estou informado, né, é que em 19 de fevereiro de 2019, a Administração de Alimentos e Drogas, o FDA dos Estados Unidos, emitiu lá uma nota afirmando que não existe nenhuma evidência científica que sugira que injetar sangue alheio ajude a retardar o envelhecimento. E apesar de alguns estudos muito limitados sugerirem que essa prática pode combater doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas e esclerose múltipla, a entidade também apontou que diversos riscos podem envolver a transfusão de sangue, né? Problemas, inclusive, com o vírus, a rejeição, né, do sangue e tal e tal. Então, algumas pessoas acham que não vão pagar por uma transfusão $8.000 nem $12.000. Mas a verdade é que já há muito tempo existem grupos, inclusive no Brasil, tem grupos no Brasil, são grupos muito fechados, grupos herméticos mesmo, de pessoas que curtem beber sangue humano, né? Que eles chamam de vampiros modernos. Sim, há quem sustente, né, que beber sangue humano é bom para a saúde. Bem, de acordo com os médicos, em pequenas quantidades até que não faz mal algum. Entenda isso como poucas colheres de chá, desde que ele esteja livre de doenças infecto-contagiosas, né? Entretanto, em maiores doses, o sangue pode ser bem tóxico. Ele é rico em ferro, que o nosso corpo tem dificuldade para eliminar. Por isso, consumir sangue em excesso pode acarretar overdose de ferro. E o ferro em excesso pode gerar hemocromatose, causando riscos ao fígado, diminuindo a pressão arterial e causando desidratação. Sim, com certeza. E sem contar que também pode fazer seus pulmões acumularem líquidos e seu sistema nervoso ficar desequilibrado. Todas as complicações podem até matar, mas há quem ache que vale o risco. Eu tive a oportunidade de ver algumas reportagens, acompanhar algumas investigações sobre esses grupos que eles chamam de vampiros modernos. Alguns são extremistas, né? Eles realmente fazem questão de parecer que são vampiros. Eles têm vida noturna, eles mantêm as janelas sempre fechadas com cortinas escuras, não saem de dia, não têm atividades diurnas e, incrivelmente, muitos são pessoas ricas, né? São pessoas que têm muito dinheiro, que podem se dar ao luxo de ter um hobby, de não ter preocupação de trabalhar, de pagar as contas, né? Alguns deles colocam até dentes aqui, aumentam dentes postiços, né, de vampiro e tal. Mas são os caninos. Os caninos, Então eles muitas vezes têm esses... Mas esses são grupos mais extremados, né? Porque, na verdade, a maioria desses vampiros, né, são nomes exagerados também, desses bebedores de sangue, né, esses hematófagos humanos, que bebem sangue humano, são pessoas comuns, né? Mas eles se mantêm em círculos muito fechados porque eles percebem que a sociedade não gosta e não aceita muito essa prática. Né? Então são grupos pequenos, assim, que às vezes tem 10, 15 participantes e eles bebem sangue um do outro, né? Fazem pequenos cortes no corpo, bebem um pouquinho do sangue e tal. Alguns mais extremados
chegam a encher pequenas taças e seringas de sangue e bebem o sangue de um amigo, de um companheiro do grupo. Bom, isso tem sido documentado em praticamente todo o mundo, inclusive no Brasil. São poucos os grupos? Não se sabe. Não se sabe. Pesquisas têm mostrado que existem em número razoável no mundo inteiro. Apesar de serem muito reservados, não gostarem de aparecer, é muito difícil entrevistar membros desses grupos de hematofagia humana, são difíceis, eles não gostam de aparecer. Porque tem empresário no meio, tem político, tem político que faz isso, né? Tem artistas, tem pessoas que são conhecidas inclusive, no meio. Pessoas comuns que saem para trabalhar normalmente, voltam para casa e fazem a prática e ninguém sabe. Ah, é. E você sabe também que muitos desses praticantes, ao contrário do que as pessoas imaginam, eles não são adoradores do Drácula, né? Eles não querem ser vampiros, não querem criar asas e sair voando. Que bom! Eles sabem que isso não vai acontecer. Porque realmente tem pessoas que acham que o sangue faz bem, entendeu? E eles acham, inclusive uma vez eu conversei sobre isso com uma pessoa, e ela falou, mas tem um monte de animais que vivem de sangue, né? Sim. Morcego, sanguessuga, apesar de que a porcentagem de espécie de morcego é bem pequena, né? Ah, sim, dos mais de 1.100 espécies de morcego, só 3. Olha! Só 3 são hematófagos, mas não é nem isso, né? Porque as pessoas têm esse raciocínio meio obtuso de achar, bom, se outros animais podem viver de sangue, por que não o ser humano? Por uma simples razão. Você citou a questão do ferro, né? O sistema, o metabolismo desses animais é diferente do nosso. É preparado para isso. É preparado para isso. Então não é como o nosso organismo. O nosso organismo não é feito para viver de sangue humano. Ainda bem. Né? E pode ser mortal. Especialmente nessas épocas de pandemia, né? De tantos vírus por aí, tantas doenças que podem ser transmitidas, né? Através do sangue. Não é nada recomendável adotar essa prática, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa meio... Né? Bom, durante as minhas pesquisas, né, eu encontrei o Dr. John Edgar Browning. Ele é um pesquisador etnográfico de vampirismo, escritor com vários livros, né? Ele se sujeitou a servir a refeição para uma espécie de vampiro humano, né? Ele se deu como refeição. É verdade, gente. E o mais bizarro é que o lanche, como eu acabei de dizer, foi seu próprio sangue. O hematófago humano passou uma gaze embebida em álcool no alto das costas dele. Depois, munido de um bisturi, fez um corte na pele do Browning e lambeu o sangue que começou a escorrer. Pois é, isso aí, eu lembro que o Browning documentou isso no French Quarter, lá nos Estados Unidos, né? E ele, inclusive, chegou a afirmar, porque ele tem vários livros, né, sobre vampirismo, tanto de ficção quanto de não ficção. Ele tenta estudar a cultura dos vampiros modernos. Claro, gente, vamos relembrar que vampiro é uma maneira exagerada de se referir a essa prática, mas, né, mas então ele foi estudar essa cultura. E ele e outros pesquisadores realmente constataram que isso é uma coisa muito disseminada nos Estados Unidos e em diversos outros países. Né? E agora, o curioso também é que ele afirma que isso não é uma moda. Né? Quer dizer, não é uma coisa passageira, que o cara faz um pouquinho e passa. Entendeu? Quer dizer, tem gente que faz isso há muito tempo. Né? Isso é uma coisa até de gerações. Né? E, inclusive, ele diz, né, de uma forma até bastante enfática, né, que algumas dessas pessoas tratam essa prática de beber sangue humano como uma forma de preservação da saúde. Segundo ele, alguns desses vampiros modernos bebem sangue como remédio. É verdade. Eles dizem que só o sangue humano consegue parar uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Quer dizer, como nenhum outro remédio, segundo esses praticantes, funciona. Só o sangue humano. Né? Nossa. Aliás, também é uma outra curiosidade. Essa coisa de beber sangue humano, né, a gente está falando aqui, parece uma coisa meio esquisita, tal, mas já foi, inclusive, adotado como uma prática médica há muito tempo atrás. Ah, verdade. Né? Verdade. E pouca gente sabe, por exemplo, que o Papa Inocêncio VIII, no século XV, o médico do Papa Inocêncio VIII
segundo contam os relatos históricos, ele teria retirado sangue de 3 jovens, sangue quente ainda de 3 jovens, e dado para o pontífice na esperança de que a vitalidade dele seria aumentada, né, que isso faria bem para a vida dele. E, de fato, naquela época, tempos depois do Papa, chegaram até a usar sangue para tratar a epilepsia, né? Coisa que não acontece mais hoje. Mas é muito certo dizer, segundo afirmou uma pesquisadora russa que vive nos Estados Unidos, a professora Irina Komboy, ela é uma especialista, né, em bioengenharia na Universidade da Califórnia em Berkeley, né? Segundo a doutora Irina Convoy, ela é uma pesquisadora disso, ela estuda isso, né? Os efeitos do plasma sanguíneo, procurou saber de fato se ele tem efeitos de rejuvenescimento, se não, se beber sangue, injetar sangue realmente faz bem, se dá uma nova vitalidade às pessoas idosas, né? Se essa é uma prática que o idoso pode encontrar nela a esperança de ficar remoçado, melhorar a pele, acabar com as rugas e tal e tal. A doutora Irina Komboy, bem como outros cientistas, já disseram que isso não acontece. Portanto, a ideia de beber sangue humano para remoçar, para acabar com as rugas, né, ou para se sentir mais jovem, né, ou para voltar épocas da juventude para quem já tem uma idade avançada, parece que não funciona, né? A ciência não endossa isso. E que bom, porque seria o inferno. Pois é. Agora, ainda assim, né, nós vemos aí, como nós citamos no começo dessa nossa resposta, entidades como a Ambrosia, que parece que não é a única, que presta serviços de transfusão de sangue, justamente com o objetivo de devolver um pouco da jovialidade a pessoas com idade avançada. A nossa recomendação aqui do nosso programa Verdades e Mentiras é que tenham cuidado, pesquisem, né, antes de tomarem essa atitude, antes de entrarem nessa de beber sangue humano, pesquisem, conversem com os seus médicos, né, e procurem tomar conhecimento do que a ciência tem a dizer a respeito, porque, que eu saiba, também não funciona. Muita coisa em nome da beleza, mas não tudo. Exatamente. A vaidade deve ter, né? Tem limite. Tem seus limites. Então, pessoal, hoje nós nos alongamos um pouquinho, mas acredito que deu para passar um conteúdo bacana para vocês. O primeiro programa de 2022, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou ler para vocês os temas do próximo programa, tá? Masturbação danifica o cérebro? A maconha combate a Covid-19? Boa. Esse é um bom tema, bem atual. Sim, bacana. Gêmeos idênticos fazem telepatia? Isso também é um assunto muito interessante. Demais. Muito pesquisado já há décadas, é bem legal mesmo. Olha, que bacana. Vamos ter 3 temas excelentes para o próximo programa, tá? Continue acompanhando a gente. Como falamos no começo, teremos muitas novidades, novas séries no programa Verdades e Mentiras, tá? E olha, não esqueça, dar o seu like, ativar as notificações, fazer os seus comentários, sugerir temas, faça perguntas. Se tem alguma dúvida, alguma verdade ou mentira que você quer descobrir, manda pra gente, né? Nos informe que a gente vai correr atrás. Nós estamos aqui loucos para viver a vida com o máximo de intensidade, prazer e conhecimento. Então, conhecer as verdades e mentiras é um passo muito importante nesse processo. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa. Obrigado, Sara. Obrigada Foi ótimo mais uma vez. Gente, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E continue com a gente, porque isso aqui está sendo uma aventura fascinante. E temos tido a alegria de poder contribuir para que você aí conheça um pouco mais desse maravilhoso mundo em que todos vivemos. Até o próximo programa.